Boa tarde, Chamusca, Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Falando um pouquinho da questão ofensiva, que ainda tem sido o principal problema do time, a dificuldade na criação das jogadas. Hoje, mais uma vez, o Botafogo teve dificuldades nesse fundamento, principalmente arriscando muitos chutes de fora da área, né? Faltando um pouco mais de 20 dias para a estreia na Série B, como acreditar e de que forma o time pode evoluir nesse sentido, como fazer o torcedor imaginar que até a estreia na Série B isso poderá ter evoluído, como fazer essa evolução, fazer o time chegar mais, com mais perigo ao gol do adversário. Chamusca. Camila, boa tarde. É o que a gente tem tentado fazer nas últimas semanas. Estabelecer um padrão, uma mecânica ofensiva e entrosar melhor os jogadores e trabalhar uma eficácia maior nos treinamentos e também falando em relação ao jogo de hoje, né, que a pergunta é em cima do jogo. Hoje nós jogamos contra um adversário direto na Série B e foi um jogo muito equilibrado, onde em nenhum momento o Vasco teve nenhuma supremacia sobre o Botafogo. Eu até concordo que realmente a gente precisa evoluir, não só na construção, mas também nas finalizações. A gente pode finalizar melhor, mas foi um jogo muito equilibrado e acho que o Botafogo cresceu, principalmente no aspecto de consistência defensiva. Hoje, por exemplo, o Vasco, que é um adversário forte, que tem um bom investimento, tem bons jogadores, teve muita dificuldade de entrar na nossa defesa, mas faltou um pouco mais de força ofensiva para que a gente pudesse, principalmente ali naquele momento que a gente tinha um controle maior do jogo no segundo tempo, depois que eles fizeram um gol, eles baixaram um pouquinho as linhas e a gente teve um pouco mais a bola, a gente teve até um maior posse durante o jogo, mas aí faltou um pouco mais de qualidade de construção e também às vezes que a gente conseguiu construir e tomar uma melhor decisão no último terço. Chamusca, boa tarde, é Thiago Franklin do canal do TS. A minha pergunta é a seguinte: o Botafogo fez 4 clássicos, perdeu 3 e empatou 1. E neste 1 que empatou foi com um gol contra do Zeca. Hoje, novamente, o time com uma dificuldade gigantesca na criação. E você tem dito nas últimas coletivas que o time tem evoluído. Eu gostaria que você apontasse onde você enxerga as evoluções do time para o torcedor ter uma confiança que esse time vai conseguir jogar bem a Série B. Porque até agora, infelizmente, não é isso que vem mostrando dentro de campo. Bom, fazendo um resumo, na verdade, da sua pergunta, principalmente vamos analisar os 2 jogos que nós fizemos contra o Vasco, que é o nosso adversário direto na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo do Fluminense é extremamente injusto se colocar dentro de um pacote de clássico na condição que colocaram a gente para jogar. A gente jogou na quarta-feira em Natal, botaram o jogo sábado 16 horas, sendo que a gente chegou quinta-feira de madrugada aqui no Rio para jogar. Então os jogadores sem a mínima condição. Eu até parabenizei a federação. Os 2 jogos que nós fizemos com o Vasco, 2 jogos extremamente equilibrados. O jogo lá de São Januário, nós tivemos toda a condição no segundo tempo de fazer o 2-0 e matar o jogo, mas pecamos, não tivemos a capacidade de definir o jogo e acabamos tomando um gol de bola parada. No jogo hoje aqui, contra um adversário direto nosso na competição, nós fizemos um jogo extremamente equilibrado. O Botafogo está com dificuldade de construção, está com dificuldade de finalização. Isso é notório, não acontece a partir do meu trabalho. E uma boa parte dos jogadores que estão sendo utilizados, alguns foram contratados, mas hoje, por exemplo, nós acabamos no final do jogo ali com o Enio, com o Navarro, com o Nascimento. Todos esses jogadores eles já estavam aqui no Botafogo. Então, eu acho assim extremamente injusto fazer leitura de percentuais de clássico sem analisar o contexto dos jogos em si. Então, os jogos contra o nosso principal adversário, se alguém que viu o jogo hoje conseguir me mostrar aonde o Vasco conseguiu ser superior no jogo ao Botafogo, aí talvez eu até concorde com você quando você diz que foi um jogo trágico, sei lá, nem sei a palavra que você usou, mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Só se você pegar os números do jogo e analisar os números e o contexto que foi o jogo, inclusive
ninguém vai me perguntar, mas eu vou aproveitar e vou falar. Houve um pênalti absurdo no Ronald no segundo tempo, que 2 jogadores derrubaram, fez zoada, o estádio todo viu, e só o árbitro que não viu, e coincidentemente, é o segundo clássico que a arbitragem prejudica o Botafogo. No jogo do Flamengo, teve um pênalti do Babi, claro, do René, o árbitro não deu e ainda expulsou o Canu no contra-ataque do Flamengo. Aí no clássico de hoje, o Ronald é derrubado pelo Galarza de forma absurda. Eu vi agora a imagem aí umas 5 ou 6 vezes. Não tem como a assistente que está de frente para o lance e o árbitro não conseguir ver falta no lance como aquele. Mas é muito fácil apenas colocar na conta do treinador. E não devemos, inclusive, colocar na conta de ninguém, porque nós temos 182 minutos para jogar e só terminamos de jogar o primeiro tempo, que é os 90, e o Botafogo tem toda a condição de reverter. Vamos trabalhar para que isso aconteça.